Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e juntamente com os nossos colaboradores queremos compartilhar as boas informações para a sua qualidade de vida. E para darmos continuidade neste objetivo, hoje vamos falar de medicamentos manipulados. Como funcionam, quais os benefícios e diferenciais. Sobre essas e outras questões eu converso agora com a farmacêutica Karen Janaína Galina. Boa noite, Karen. Seja bem-vinda ao Mídia e Saúde na TV. É um prazer recebê-la aqui. Boa noite, Alderi. Obrigado pelo convite. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. E estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas, os esclarecimentos que a gente possa falar sobre os medicamentos manipulados. E com certeza, já te adiantar, são muitas dúvidas, viu? E eu sei que você não tem dificuldade de conversar, então aqui o papo vai legal. Karen, muito obrigado, tá? Eu acho que o nosso propósito aqui são similares, né? O da mídia e saúde e o teu também como farmacêutica, Com né? certeza. Promovendo a saúde, ajudando as pessoas, orientando, sobretudo, a forma de tomar os medicamentos de uma forma adequada, né? Tá bom? Eu queria começar de uma forma, se for possível, de uma forma bem simples e didática, que você explicasse o que são medicamentos manipulados. Porque, na visão das pessoas, medicamentos são medicamentos, mas não é bem assim, né? Então eu queria que você explicasse. Medicamentos são medicamentos, né? Vamos pensar. Então, todo medicamento é para ter uma ação benéfica para o organismo. Então, tem uma ação terapêutica, vai tratar alguma coisa ou vai prevenir alguma coisa. Qual a diferença de ser um medicamento manipulado? O manipulado é um medicamento personalizado. Ele é feito especificamente para você. Ele é feito especificamente para a pessoa que vai estar tomando. Então, na dose específica para a pessoa, na quantidade específica para a pessoa, podemos fazer associações de diferentes fármacos numa mesma cápsula, numa mesma solução. Então, a diferença não está no princípio ativo, porque o mesmo princípio ativo que existe no medicamento industrializado é o mesmo princípio ativo que existe no medicamento manipulado. A diferença está na personalização da produção. Então, o medicamento ele não é feito em grande escala. Ele é feito unicamente um medicamento para atender às necessidades de um único paciente. Entendi. Isso significa, muitas vezes a gente compra um medicamento e sobram lá 5, 6, 10 cápsulas. No manipulado não tem isso. Não. Você consegue fazer, né, fazer o medicamento, produzir na quantidade que as pessoas precisam e com o mesmo efeito, evidentemente, né? Exatamente. Porque, na verdade, Karen, as pessoas falam, muitas vezes usam o nome comercial e todo nome comercial vem embaixo o princípio ativo. Exatamente. O que a indústria farmacêutica utiliza e o que vocês também, na farmácia de manipulação, é o princípio ativo, é o mesmo. Exatamente. A maioria deles a gente compra do mesmo fornecedor. Entendi. A diferença é que nós compramos 1 quilo e a indústria farmacêutica compra 1 tonelada. Entendi. Porque ela vai fazer numa grande escala e nós vamos fazer numa quantidade bem menor. Agora, pode Não? concluir. E aí eu ia complementar a questão do quantidade, é que é exatamente isso. Aham. Se chega uma receita para você tomar um antibiótico por 7 dias, então nós vamos fazer 7 cápsulas. Então é exatamente quanto a necessidade do seu tratamento. Certo. Agora, para as pessoas que estão nos assistindo, né, uma das questões que ficam muito em voga é a segurança. Por exemplo, você tem a sua farmácia. Quais são os critérios, os protocolos de avaliação, de monitoramento, para saber se você está usando um princípio ativo com procedência, que realmente funciona? Nós temos uma legislação que a gente tem que cumprir, se não mais rigorosa, é tão rigorosa quanto qualquer produção de medicamento. Então, nós cumprimos legislações que a Vigilância Sanitária, que a Anvisa determina. Então, seguimos várias regras e várias legislações para que, então, para que uma farmácia esteja aberta, ela já cumpre as regras. Porque para uma farmácia de manipulação estar em funcionamento, ela tem que ter uma licença de funcionamento que é dada pela Vigilância Sanitária. E isso só após uma inspeção. E a nossa inspeção, ela dura um dia, dependendo da estrutura da farmácia, 2, 3 dias, 1 semana, que eles ficam lá, inspecionam item a item, inspecionam os fornecedores que nós compramos. Nós só podemos comprar de fornecedores que a gente chama de fornecedores qualificados. Então, a gente tem que qualificar o fornecedor, a gente tem que aprovar o fornecedor. Então, a gente não pode comprar de qualquer fornecedor que aparece, que liga, que oferece. Não. A gente tem que ter a certificação de que aquele fornecedor cumpre todas as boas práticas. Então, a gente tem vários itens de segurança, além de ter o que a gente chama de controle em processo. Então, a gente tem todo um controle em processo dentro da farmácia de manipulação, desde a hora que
chega a sua prescrição, desde que você chega no balcão da farmácia para ser atendido. Então, ali a gente vai começar com o controle para a conferência de dosagem dos ativos, para a conferência de compatibilidades, se eles podem ser feitos da mesma cápsula. Então, ali a gente já começa todo o nosso controle, aí o controle de pesagem, o controle de produção, o controle de pH, no caso de todos os processos que a gente faz, né? Pesagem, peso médio, tudo isso, a gente controla e depois o controle final para liberar para o paciente. Então, a gente tem um controle muito rigoroso durante todos os processos dentro da farmácia de manipulação. Uhum. Ô, Karen, agora, talvez você já tenha explicado, mas nunca é demais perguntar. Uma das questões que as pessoas comentam, inclusive eu, como consumidor de produtos de farmácia de manipulação, da sua, inclusive, né? Fazer o merchan aqui. Qual que é a questão, quais são as questões no aspecto preço? Porque a gente sabe que, se for comparar o medicamento manipulado com uma farmácia convencional, é evidente que existe uma diferença significativa, eu acredito que de uma forma geral, não sei. O que é levado em consideração, já que o princípio ativo é o mesmo e tem todo esse rigor em termos de procedência, como que você explica isso aí? A questão do preço, ela já foi muito mais diferente. Hoje em dia, a gente tem vários ativos, vários produtos dentro da farmácia de manipulação que acabam sendo até mais caro do que nas drogarias. Principalmente com a entrada dos genéricos dentro da indústria farmacêutica, alguns medicamentos eles acabam sendo até mais caros do industrializado do que o próprio manipulado. Mas essa questão de diferença de preço está muito relacionada com a questão do nome. Então, dentro de uma indústria farmacêutica, quando ela lança um medicamento, ela fez toda uma pesquisa, um estudo clínico, ela desenvolveu uma molécula e tudo isso tem um custo. O medicamento, para ser lançado no mercado, ele vai aí 10, 15, 20 anos de pesquisa. E tudo isso é um custo para a indústria que se propõe a desenvolver o medicamento. Na farmácia de manipulação, a gente não faz essa questão, esse desenvolvimento. Realmente, quem faz o desenvolvimento da molécula, da estrutura, do medicamento, referência, digamos assim, é a indústria farmacêutica. Isso tem um custo. Depois ela tem um nome para desenvolver, um marketing. Então, tudo isso envolve o custo para o produto final. Quando é liberado, que tem aquele período da patente, onde só quem desenvolveu pode vender o produto e está disponível a matéria-prima para a farmácia de manipulação, a gente só vai ter o custo de compra da matéria-prima. Porque toda a pesquisa, o estudo clínico, todo já foi feito. Então, a gente não tem os gastos com esses processos. E é por isso que, então, o medicamento manipulado, muitas vezes, ele acaba sendo mais barato. Esse é um fator. E o outro fator é a questão de quantidade. Então, se você muitas vezes vai precisar... Você não precisa comprar uma caixa com 60 comprimidos. Você compra uma caixa com 20. Então, isso vai acabar ficando mais barato do que comprar uma caixa inteira fechada. Não sei se eu entendi direito, mas a impressão que eu tenho é assim, que a farmácia de manipulação não precisa investir no nome comercial. Exato. Porque é o princípio ativo que é o principal para ela produzir o medicamento. É isso também, Nós né? não temos gasto com o marketing do nome do produto, comercial, né? Nós vendemos o princípio ativo. Agora, o que exatamente, porque a gente está falando de uma forma geral. Sim. A farmácia de manipulação produz, é quase que óbvio, produz medicamentos. Tá, mas quais tipos de medicamentos? Todos? Todos. E não só medicamentos, né? Nós fazemos... muitas vezes a gente pensa que as pessoas às vezes acham que na farmácia de manipulação você vai conseguir comprar um medicamento, né? Ou um produto natural, que depois a gente pode até conversar um pouquinho, falar sobre produto natural, que o manipulado não é natural. Também tem o natural. Não é homeopatia. Não é o natural. A gente tem também os fitoterápicos que são natural, mas a gente tem todas as moléculas químicas também. Mas a gente tem... Nossa, até me perdi na conversa aqui, até me perdi o que a gente estava conversando. É muita coisa, né? Mas a gente tem, então, toda uma estrutura para a gente estar vendendo. Então, a gente não vende esse nome, né? A gente vende o princípio ativo, o medicamento. E o que a gente tem dentro da farmácia, então, que é a pergunta que você tinha feito. Todos os princípios ativos. Então, eu tenho mais de 5.000 ativos dentro da farmácia de manipulação. E tudo que a gente tem disponível no mercado de insumo ativo com efeito terapêutico, nós temos tanto cápsulas, os medicamentos, quanto fitoterápicos, então plantas, os extratos de plantas trabalhamos, e cosméticos, a parte da cosmética a gente também faz. Cremes, loções, hidratantes,
Então, capilar, facial, corporal, a gente faz também. Então, na manipulação, a gente faz todos esses tipos de medicamentos e cosméticos. Eu não vou perder a oportunidade de voltar um pouquinho, porque eu poderia dizer para você, né? Não entenda como uma retaliação, uma vingança, mas quando você falou que não sabia o que estava falando, eu poderia dizer assim: será que não tá com problema de memória? Porque vira e mexe, eu ouço alguém se referir a mim. Demais. Não, eu ouço alguém se referir a mim dessa forma, e de idade, eu poderia dizer, mas não vou dizer isso para você, não, tá? Tá bom, tá bom. Ô, Karen, agora, quando se fala em manipulação, não é algo novo, né? Porque se a gente se remetermos ao passado, à origem dos medicamentos, né, tem uma relação muito próxima, muito estreita, Sim. né? A farmácia de manipulação, quando ela se iniciou, era as boticas. Boticas. Eram as boticas. Então, a produção de medicamentos se iniciou com a farmácia de manipulação. Com a Revolução Industrial, é que daí as indústrias surgiram e começaram a industrializar esses medicamentos. Mas o início da produção de medicamentos foi na farmácia de manipulação. Então, a gente não é uma coisa que surgiu depois. É que a forma de manipular personalizada, específica para um paciente, foi aonde surgiu a produção do Mas lá medicamento. atrás era algo artesanal, poderíamos dizer assim? Exatamente. Ainda é. Ainda levemente. É lógico, a gente tem várias etapas hoje em dia que a gente industrializa, porque a gente tem disponibilidade de equipamentos para facilitar e acelerar o processo de produção. Mas a gente pode ainda considerar que a farmácia de manipulação é um processo artesanal, porque a gente vai pegar a sua prescrição, a gente vai analisar a sua prescrição, a gente vai entrar para o laboratório, a gente vai pesar ali os princípios ativos que precisa, colocar na mistura, encapsular e entregar para você. Então, é um produto artesanal ainda. Só que tem algumas etapas que a gente consegue estar industrializando. Você levantou um ponto muito importante, eu lembrei do meu pai, porque meu pai faz um tratamento e assim, são 3 medicamentos que, teoricamente, se ele comprasse numa farmácia convencional, ele teria que comprar 3 medicamentos diferentes. Na manipulação é possível fazer essa inserção, então, Sim. dependendo da prescrição e dos medicamentos, você inserir vários em uma produção só. É uma das características, né, dos diferenciais da farmácia de manipulação. A gente pode diminuir os polimedicamentos, principalmente na geriatria. Que na geriatria a pessoa idosa acaba tendo que tomar vários medicamentos. Se existir a compatibilidade, ou seja, se eles puderem ficar na mesma cápsula, nós podemos fazer uma única cápsula. Então, se forem para ser tomados no mesmo horário, né, se for medicamentos para serem tomados no mesmo horário e puderem estar numa cápsula, aí tem todo o estudo farmacêutico que a gente faz, né? Aí vem o conhecimento farmacêutico envolvido nesse processo, que a gente vai fazer o estudo para analisar se esses medicamentos eles podem estar numa única cápsula, não vai ter ali interferência, incompatibilidade, reação entre eles, estando numa mesma cápsula. Se não tiver problema, coloca tudo numa única fórmula e o paciente toma uma única cápsula. Karen, você é a idealizadora da Galen, né? Exato. Você é a idealizadora, é empresária e você é a farmacêutica responsável também. Você participa de todos os processos ali na farmácia? Sim. Eu comecei na manipulação. Então, assim que eu saí da faculdade, fiz um mestrado, mas já comecei numa farmácia de manipulação. E dali eu não saí mais, foi minha verdadeira paixão. É onde eu me encontrei. Eu falo que eu não sei fazer outra coisa. Eu não consigo sair de uma farmácia de manipulação porque eu não sei fazer outra coisa. Se eu um dia não estiver na minha farmácia, eu vou procurar emprego em uma outra farmácia de manipulação, que é o que eu sei fazer. E é o que eu faço com amor. Então, aí eu tô há 18 anos já com a farmácia. 18 anos. Mas, e eu tô ali todos os dias, mesmo porque isso é um diferencial da farmácia de manipulação, né? Não um diferencial da farmácia, mas isso é uma exigência de todas as farmácias. Então, uma farmácia que é regular, uma farmácia que tem todas as regularidades, tanto perante ao nosso conselho de classe, o conselho de farmácia, quanto a vigilância sanitária, tem farmacêutico presente em tempo integral. Então, da hora que abre, a hora que fecha, tem o farmacêutico. E eu tô ali envolvida e eu não fico só na parte gerencial. Eu gosto muito da produção, eu gosto do contato, do atendimento, eu gosto de falar com o meu paciente, eu gosto de falar. Não é muito visível isso, né? Eu gosto de conversar, eu gosto de falar. Então, eu tô sempre ali. Então, eu tô ali no atendimento, eu faço também o controle, eu tô lá, tenho funcionários, colaboradoras que me ajudam, claro, eu não consigo trabalhar. Uma equipe, né? Eu tenho uma equipe que tá ali, que eu falo que é o meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna direita, meu perna esquerdo,
mas eu sou ali, a cabeça e o coração sou eu. Uhum. Então, eu tô ali o tempo todo, e aí o farmacêutico tem essa obrigação de estar ali conferindo, porque a responsabilidade é minha. Porque quando você pega um medicamento manipulado, que tem ali o rótulo, que tem o nome do paciente, tem o nome do médico que prescreveu, tem o nome ali do farmacêutico responsável. Então, se eu tô como farmacêutica responsável no meu rótulo, eu tenho que ter essa responsabilidade perante todo o processo. Uhum. Agora, você falou que você tem uma paixão, você ama o que você faz, né? Quais foram as suas inspirações? Evidentemente que não foi aleatório, porque dentro da, como todas as profissões, tem várias ramificações e tem possibilidades. Você escolheu a manipulação. Aham. Especificamente, o que ou o quês? Quais os fatores? Quando eu passei no vestibular para farmácia, quando eu passei no vestibular, eu sempre falei, eu falava para minha mãe, eu falava assim, eu não vou trabalhar na análise clínicas, porque é um segmento, Um né, da segmento, farmácia, análise que é o clínica. farmacêutico bioquímico. Ah, Eu não vou trabalhar, não, eu falo que eu não vou falar nunca, porque a gente não sabe o que a gente vai fazer no claro. futuro. Mas não era o que eu queria, eu sempre quis participar para partir para a parte de indústria, produção. Eu sempre gostei dessa parte de produzir. E realmente eu fiz a habilitação para a indústria, então eu sou farmacêutica industrial. E logo após eu fazer e na faculdade, eu tive uma professora de cosmetologia que, assim, ela abriu os olhos e deixou a gente encantada, apaixonada pela disciplina de cosmetologia. Então já foi uma disciplina que me encantou, sabe? E logo quando eu terminei a faculdade, eu resolvi partir para o mestrado, porque eu já fazia pesquisas na faculdade, eu resolvi fazer mestrado e eu trabalhei com a parte de fitoquímica, fitoterápica, plantas medicinais, e foi uma parte que me encantou muito. E a farmácia de manipulação, a gente trabalha muito com produtos naturais, suplementação, a prevenção, e para isso a gente usa os produtos naturais, né? Uhum. Então é um segmento que, assim, eu me apaixonei assim que eu comecei a trabalhar com eles, e foi dali que eu não saí mais. Uhum. Parte dermocosmético, é isso, né? Isso. Estética, você na Aham. manipulação você faz isso também, você produz isso, né? Sim. Produzimos cosméticos, os que a gente chama de dermocosméticos, que são cosméticos com algum efeito, então tem algum ativo, tem algum produto para estimulação de colágeno, firmeza da pele, sustentação, na parte corporal, na parte capilar. Então a gente trabalha com os dermos cosméticos, ou os cosmecêuticos também, que são cosméticos com alguma ação terapêutica. Claro. E a gente faz também na farmácia de manipulação. A gente tem todos os insumos da dermatologia para estar produzindo também essa área. Parece que houve um aumento, ou está havendo um aumento no número de farmácias de manipulação. Você consegue observar isso? Eu acho que as pessoas hoje em dia, sim, eu acredito que a farmácia de manipulação ela tá em ascensão. Ascensão. Porque as pessoas hoje em dia elas estão muito preocupadas com o cuidar da saúde. E quando a gente fala na farmácia de manipulação, a gente tem um segmento muito grande dessa parte da prevenção, do cuidado, né, da parte de suplementação. Não esperar ficar doente para tomar o medicamento. Então, suplementar vitaminas, aminoácidos. Então, essa é uma área que está crescendo no mundo, de uma forma geral, que as pessoas estão mais preocupadas. Aumentou a longevidade, então as pessoas, antigamente uma pessoa de 50 anos era velha, né, Oderi? Hoje em dia é novíssima. Nova uma pessoa demais, de nova 50 demais, do anos. louco. Até os 60 é muito jovem. Novíssima. Né, o Caio? Nova mas demais, isso não é? mesmo. Nova. Há um tempo atrás você falava assim, aquele senhorzinho de 50 É anos. verdade, hoje não, aquele Hoje em garoto, dia você aquele vai falar um garotão. senhorzinho de 90, né? É A minha avó tem verdade. 94, ela tá lá firme e forte. Verdade. Então, hoje em dia as pessoas tomam mais suplementação, né? Cuidam mais da saúde para prevenir. Verdade. Então, isso a gente tem muito. Isso é um carro-chefe da farmácia de manipulação. Cara, quando se fala em medicamentos, necessariamente tem que haver uma prescrição médica, né? É isso, Uma né? prescrição de profissional habilitado. O profissional habilitado necessariamente não tem que ser o médico. Não. Tá. O médico realmente ele é um prescritor nato e ele trata as doenças. Mas hoje em dia a gente tem várias áreas dentro da saúde que a Anvisa, que as legislações sanitárias, as legislações dos conselhos de classe habilitaram os profissionais a estar fazendo essas prescrições. Então, realmente, na farmácia de manipulação, e é uma máxima dentro da farmácia de manipulação, ou seja, uma regra básica da farmácia de manipulação. A farmácia de manipulação faz medicamentos sobre prescrição. Então, não é do além que sai uma fórmula da farmácia de manipulação. Alguém prescreveu aquilo. Então, quem prescreve? Os profissionais habilitados. Então, os médicos, realmente, eles são os maiores prescritores em todas as áreas da medicina.
Mas a gente tem os dentistas, a odontologia prescreve. A gente tem os veterinários, que hoje em dia a gente tem várias farmácias de manipulação especializadas em veterinária para pets. Então, a gente usa veterinários. E aí, a gente tem nutricionistas, a gente tem biomédicos, a gente tem os farmacêuticos, a gente tem várias áreas, enfermagem, a biomedicina. Então, a gente tem fisioterapia, os fisioterapeutas estão trabalhando também com a área de prescrição. Então, a gente tem aí uma infinidade de profissionais da área da saúde que fazem a prescrição. Entendi. Agora, você tem uma autonomia, por exemplo, quando se fala em suplementação, você falou muito de prevenção. Né? Uhum. Os farmacêuticos têm autonomia para sugerir, nem sei se é prescrição, suplementação, enfim, tem uma gama aí de produtos que existem ali na farmácia. A né? gente tem um limite, né? Tem um limite. A gente tem a legislação, a gente tem um limite. Por exemplo, a vitamina D, nós temos um limite de dosagem que nós podemos estar fazendo ali a prescrição, nós podemos estar vendendo para o nosso paciente, manipulando sobre a prescrição de um profissional habilitado, como eu falo, que não tem necessidade de ser um médico. Passou daquele limite, onde já é para tratar alguma doença, não é para prevenir, aí tem que partir de uma prescrição médica. Mas nós temos essa liberdade para trabalhando com a suplementação dentro de um limite permitido. Claro. Cara, em todas as áreas, evidentemente, que necessita, as pessoas buscam segurança, confiabilidade, enfim, uma série de questões. O que você classifica, na sua opinião, uma pessoa que não conhece uma farmácia de manipulação e precisa ter uma receita ali prescrita por um médico? O que você julga fundamental, os pilares para a pessoa avaliar numa farmácia e na conduta de um farmacêutico? Eu acho assim que a farmácia estando aberta, né, falo de portas abertas, é o que eu falei lá no começo. Farmácia, ela estando aberta em funcionamento, ela já tem uma licença da Anvisa, da Vigilância Sanitária. Então, ela tem sanitariamente, ou seja, condições sanitárias de estar trabalhando. Mas não basta só ter condições sanitárias, né? Tem todo um processo envolvido. Eu sempre falo que, assim, o farmacêutico está ali para atender a população e atender o paciente. Então, eu acho que a máxima da pessoa que precisa ir, não sabe aonde vai, chega na farmácia, pede para conversar com o farmacêutico. Eu até brinco que você precisa sempre ter um farmacêutico para chamar de seu. Né? Então, você precisa, assim como você tem um médico de confiança, um dentista de confiança, tenha um farmacêutico de confiança. Chega, conversa, conheça, pergunta, veja o que ele tem para responder para você. Porque dentro da farmácia de manipulação, é o farmacêutico que está envolvido em todo o processo. Claro. Então, se ele sabe o que ele está falando, se você tem confiança no que ele te falou, no que ele te orientou, com certeza, todo o processo vai seguir tudo o que ele te falou. Claro. Então, a confiança ali. Converse, vá à farmácia, converse com o farmacêutico. Peça para conversar com o farmacêutico. E você está levantando uma questão muito importante, porque tomar medicamento não é simplesmente o ato de ingerir. Né? A orientação é fundamental, porque o médico ele vai prescrever, ele vai na farmácia, mas dentro eu acho que da funcionalidade, do resultado, entra isso aí também, orientar. Né? Porque tem muitas coisas. Dentro da orientação não é simplesmente o horário de tomar o medicamento. Tem uma série de questões. Com certeza. Né? Então aí você falou, isso é fundamental, né? Uma boa orientação do farmacêutico. Eu falo que a saúde ela tem que ser tratada de forma multidisciplinar. Né? Então você vai ao médico, vai a outro profissional, ele vai ver o que você precisa, vai analisar suas necessidades e vai te dar uma prescrição. Aí dessa prescrição você vai para a farmácia. E aí você tem que trabalhar ali em conjunto o médico com o farmacêutico. E aí o farmacêutico, ele tá ali envolvido em todas as outras áreas. Então, você vai no nutricionista, você vem no farmacêutico. Se você vai no biomédico, você vem no farmacêutico. Se você vai no fisioterapeuta, você vai no farmacêutico. Então, se você vai numa dermato, você volta pro farmacêutico. No endócrino, você vai. Então, o farmacêutico, ele tá envolvido em todo o processo. Então, não adianta só ele sair do médico e o médico falar, você tem que tomar isso aqui de 12 em 12 horas. Tá, mas como? Por quê? E, assim, porque muitas vezes existe um medo muito grande do paciente de fazer muitas perguntas para o médico. Acontece ainda. Existe um certo distanciamento, né? Existe um certo, né? Um respeito maior. Eu não sei te explicar o quê, mas existe, se você vai tá lá de frente para o médico, às vezes você fica com medo de perguntar alguma coisa para ele. Mas aí, a hora que você chega na farmácia, é muito comum. Eles perguntam, para que serve esse remédio? Daí, às vezes, você fica pensando, nossa, mas ele saiu, o paciente acabou de sair do médico, mas é certeza que ele, às vezes, não perguntou. Ele acatou as orientações e veio embora.
E aí a gente está ali e a gente tem essa função de estar orientando. E até orientar se o paciente vai estar tomando todos os dias, né? Porque é muito comum, e aí tá engraçado, Alderi. Às vezes tem paciente que às vezes chega para fazer um medicamento e fala: ai, o médico pediu para eu usar isso aqui e eu esqueci de fazer. Eu vou voltar nele a semana que vem, faz o remédio para mim. Ou seja, ele ficou 20 dias sem tomar medicação. Tomou 10 dias antes de ir pro médico. Então, todo esse acompanhamento a gente tem. Claro, Né? E a gente com consegue certeza. acompanhar o paciente. Claro. Agora, você falou da paixão, do amor, mas nem tudo são apenas flores, né? O que você observa, nesse tempo que você já atua, de dificultadores? O que você considera que poderia... fatores que talvez limitam um pouco a sua atuação e talvez até eu não digo ascensão, mas um desenvolvimento melhor da tua área. Ai, Alderi, não sei. Então são só flores, então. Eu Não falo, tem sou espinhos. apaixonada. Aham. Não, mas assim, eu acho que não nessa área. A gente tem Aham. os problemas de ser empresário no Brasil, né? Ah, sim, claro. Então, assim, mas eu digo que não problemas nessa Aham. área da saúde, né? Entendi. Mas da área da gestão, da administração, porque muitas vezes o farmacêutico é muito profissional da área da saúde e ele não Claro. é muito gestor. Aham. Mas daí não é muito que Sim, envolva com a questão do dia a dia. Claro, mas, por exemplo, acesso à matéria-prima. É fácil isso? Como que você gerencia isso? Sim, nós temos vários fornecedores. A gente tem vários fornecedores, a gente tem uma cadeia muito grande de fornecedores. A maioria deles ficam em São Paulo, mas a gente tem transporte aí com 2 dias chega para nós. Então a gente tem um acesso fácil aos medicamentos. A gente tem, hoje em dia, a gente tem, para dizer que a gente não tem um problema aí eu vou levantar uma bandeira aqui que eu tô brigando com ela. Claro. A gente tem um problema com alguns fornecedores que têm tratado alguns ativos com o que a gente chama de exclusividade, insumos de exclusividade. O que significa isso? Alguns fornecedores, algumas vezes, escolhem uma farmácia dentro de uma única cidade e só vendem para aquele. Nossa. Então, o paciente, às vezes, vai à farmácia, vai ao médico, sai com uma receita e ele quer retornar para fazer naquela farmácia de confiança. E ele não pode fazer. Porque só uma única farmácia faz aquele medicamento na cidade. Então, eu falo que esse, hoje em dia, é o maior problema que a gente tem tido dentro do setor magistral. Essa forma com que alguns fornecedores estão querendo trabalhar de exclusividade de ativos. Mas eu tenho trabalhado dentro da minha farmácia com isso. Eu não trabalho com isso, porque eu acho que o paciente, ele tem assim, a receita. A partir do momento que o paciente sai com a receita é dele. E o direito de escolha é dele. Então, nenhum farmacêutico vai ser obrigado a manipular na minha farmácia. Ele vai manipular o medicamento na minha farmácia porque ele me conhece, porque ele confia no meu trabalho e que ele confia no meu medicamento. Não porque ele é obrigado a manipular naquela farmácia. Mas eu tenho lidado com essa questão dentro da farmácia de uma forma muito tranquila, porque assim, eu tenho jogado muito aberto com meus pacientes. Eu falo, ó, esse insumo você só vai conseguir comprar em uma única farmácia. Se você quiser manipular comigo, volta no médico, que ele tem aí 5.000 ativos diferentes com a mesma função, que ele pode trocar e eu manipulo para você. Então, esse é um problema que a gente tem tido nos últimos anos aí, com alguns fornecedores que estão querendo trabalhar com essas exclusividades, que eu não acho muito legal. Mas esse exclusivismo se deve a quê? Ou a quais fatores? Por quê? Porque se são farmácias, teoricamente, todas teriam direito até ao acesso a esse princípio. Livre aí. comércio, né? Livre comércio. Isso é uma coisa democrática. Agora, então, questão comercial, talvez, meramente comercial? Eu acredito que seja meramente comercial, direcionamento de receita, né? Então, assim, eu quero que faça em tal farmácia, então vamos direcionar com aquele ativo que só tem lá. Então, direcionamento. Mas eu acho esse um assunto muito chato, sabe? Não acho legal. Eu jamais vou trabalhar desse jeito. E aí fica a dica aí pra quem tá assistindo, né? Claro, claro. Que preste atenção, porque isso aí não é legal, né? Isso aí tira o direito de escolha da pessoa de manipular onde ela quer. Com certeza. Cara, em farmácia em Maringá, manipulação, você tem ideia de quantas que existem em Maringá, mais ou menos? Somos mais ou menos umas 30 farmácias. Umas 30 farmácias. Sendo que, na verdade, a gente tem algumas farmácias que são específicas. A gente tem algumas farmácias que são específicas da veterinária, né? Então, só faz para vet. Então, faz pastas, biscoitos. Porque a gente tem
essa linha dentro da farmácia de manipulação que a gente pode adequar à forma farmacêutica. Uhum. Então, na veterinária, eles podem fazer biscoitinhos no formato de osso, com sabor carne, sabor galinha, sabor fígado, para facilitar que o pet tome o medicamento, né? Uhum. Então, existem algumas que são só VET, tem algumas que trabalham só com a homeopatia, que é uma outra área dentro da farmácia de manipulação, de uma produção específica, com ativos específicos. Esse é natural mesmo, né? Então, algumas trabalham só com homeopatia. Então, juntando todas, aqui em Maringá, nós temos mais ou menos umas 30 farmácias. Fitoterápico e homeopático são a mesma coisa ou não? Não, é diferente. Diferente? A homeopatia é um ramo da farmácia magistral que trabalha com uma manipulação homeopática, ou seja, em doses, a produção é diferente. Então, a produção, ela é em doses mínimas, então trata mais a pessoa do que o medicamento, então a forma de tratamento é diferente na homeopatia. A fitoterapia é produto natural. O medicamento fitoterápico é um produto que tem uma procedência de uma planta. Então, uma cápsula de espinheira santa é um fitoterápico, porque a espinheira santa é uma planta. Entendi. A cápsula de ginkgo biloba é um fitoterápico, porque o ginkgo biloba é uma planta. Então, o fitoterápico é um medicamento de origem vegetal. Uhum. Ô, Karen, é cada vez mais visível os transtornos psiquiátricos, né? Eu entrevisto sempre aqui psiquiatras, né? Então, ansiedade, depressão, pânico, uma série de questões potencializadas pelo sistema, pelo estresse, pela competitividade, enfim, por esse frenesi aí, né? Na farmácia, vocês trabalham esse tipo de medicamentos? Sim, aham. É? Assim como eu falei, a gente tem, na verdade, todos os medicamentos que se tem numa farmácia comunitária, que é a farmácia de drogaria, a gente tem na manipulação. Então, a gente tem também todos os medicamentos para tratar essas desordens. Sim. Sim. Agora, antigamente... Mas é claro que todos, geralmente, Ah. para tratamento, todos são sob prescrição. Então, é da Aham. mesma forma. A gente só faz com a Aham. prescrição e a maioria deles a gente precisa de reter a receita, né? Receita. Não É a mesma fazemos coisa como se fosse... exatamente as mesmas regras entendi, da entendi. drogaria, a mesma regra É um da farmácia. psicotrópico. Exatamente, a mesma regra para a drogaria, a mesma regra para a Agora, o farmácia de manipulação. fitoterápico, ele precisa de prescrição médica? A maioria deles não, alguns A sim. maioria? Os que agem a nível de sistema nervoso central, né, que agem no cérebro, precisam também de receita da mesma forma. Agora, os fitoterápicos, existe uma lista de alguns medicamentos, alguns ativos fitoterápicos que são liberados para que os farmacêuticos possam estar indicando para o paciente. Aham. Você comentou aí, por exemplo, ginkgo biloba, as pessoas falam muito que é muito para memória, tá? O ômega 3 para a Aham. questão de prevenção de vários Sim. problemas, né? Espinheira santa para refluxo, gastrite, né? Isso. Mas o que eu queria conversar com você é o seguinte: há um tempo a gente ouvia falar muito de pessoas com problema de insônia, né? Daí se falava muito da valeriana, de vários produtos aí que a junção dava um efeito legal. Isso aí é muito procurado em farmácia de manipulação ou não? Esses medicamentos mais amenos, mas que podem ajudar nesses transtornos, principalmente de insônia, ansiedade. Sim, aham, é bastante procurado. Hoje em dia as pessoas vivem num nível de estresse altíssimo, né? Uhum. O cortisol lá em cima. Aham. Então, é bastante. A gente tem uma busca alta por esse tipo de tratamento, sim. Quando não vindo de uma prescrição médica, a gente consegue trabalhar com minerais, né? Então, a gente pode estar trabalhando com aminoácidos, minerais. A gente tem aí, hoje em dia, o magnésio, que é o excelente auxiliar, né? Para essas questões. E aí tem a melatonina, mas a melatonina, ela é sobre prescrição. Então, melatonina é um medicamento sobre prescrição, ele é manipulado sobre prescrição, porque tudo envolve uma dosagem, né? Então, a dosagem é o prescritor que vai definir. Ô, cara, eu tenho bastante amigos que têm problema de cartilagem. Tá? Aham. Quero que- Amigos. amigos, tá? Sei. Amigos, tá? Aham. E quero que você, não vou te colocar em saia justa, mas claro. O que acontece? O colágeno e o magnésio, o que ele promove? Porque, por exemplo, perdeu não regenera mais, né? A cartilagem. Não. Mas o que acontece? O magnésio, para os meus amigos que estão em casa, tem problema de cartilagem, joelho, enfim, né? Aham, Então- a gente tem um case de sucesso na mesa, né? Depois você pode falar o seu case de Aí sucesso. já é antiético, né? Aí já vai dar problema pro teu conselho aí. Mas o que exatamente? O que existe no colágeno magnésio? Ele ajuda a retardar aquele processo de perda? O que é?
São duas substâncias São duas substâncias diferentes. Né? O magnésio, vários estudos aí dizem que ele é um excelente anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Então, esses problemas de ite, artrite, né? Esses problemas é um processo de inflamação local. Então, o magnésio vai ajudar nessa questão de inflamação, tá? Já o colágeno, a gente tem aí 2 tipos de colágeno. E aí é bom a gente diferenciar. A gente tem o colágeno tipo 1 e tipo 2. Então, a gente tem o colágeno tipo 1, que é o colágeno que é para a pele. Então, ele estimula a firmeza da pele, dá tônus na pele. Então, é utilizado mais para questão de beleza, de estética. Claro. Já o colágeno tipo 2, que tem geralmente a origem do frango, vem do externo do frango, colágeno tipo 2. Ele tem uma excelente função anti-inflamatória também, mas ele ajuda na regeneração da cartilagem. Então, assim, perdeu, não volta mais. Mas quando começa a querer desgastar, aí o uso diário do colágeno tipo 2, a gente consegue fazer essa reversão. Legal, então, mas é o uso contínuo, tá? Não é que eu vou tomar um mês e não resolveu nada. Não vai resolver mesmo. É o uso contínuo do colágeno do tipo 2. Entendi. Que legal. Que bom. Os amigos que aí têm esse problema, né? Então, tá aqui a receita da doutora Karen. Então, daí né? fica o colágeno tipo 2, o magnésio e a boswellia daí, ó. Se quiser uma dica de formulação, né? Formulação. A boswellia é uma planta fitoterápica, uma das melhores plantas com ação anti-inflamatória. Então, quando a gente fala da artrite, a gente tem que tratar a inflamação. Então, Claro. é isso. E, por exemplo, agora já partindo um pouquinho para a questão estética. Gordura localizada, estrias, manchas na pele. Vocês também têm algo direcionado para essas questões? Sim, como eu falei, a gente trabalha com dermocosméticos, cosméticos. Então, a gente tem muitos. E aí, essa é uma parte bem legal de trabalhar dentro da farmácia de manipulação, porque a gente consegue aumentar as dosagens. Então, a gente consegue ali personalizar o cosmético, o creme, o gelzinho para você estar utilizando em doses mais altas do que a gente tem hoje em dia disponível da cosmética, né? Então, para vender nos cosméticos industrializados. Por quê? Porque os cosméticos, para serem liberados dentro da indústria como cosméticos, eles têm que ter uma dose, tem doses, limites de ativos. E na manipulação a gente não tem essa dose limite de ativos. Então, o que às vezes um ativo aí que eu só consigo colocar 0,5%, 1% num cosmético para vender, sem prescrição dentro de uma drogaria, eu consigo utilizar uma dose muito maior dentro da farmácia de manipulação. Então, o manipulado nessa linha da dermato, da cosmética, o manipulado, ele tem uma eficácia muito maior mesmo. E aí eu posso falar de carteirinha que realmente ele tem uma eficácia muito maior, tanto para firmeza de pele, para tratamento de clareamento, na questão da estética, né, de corporal, que é firmeza de pele, celulite, o lipedema, que hoje em dia se fala tanto em lipedema, né? E aí a farmácia de manipulação tem sido um auxiliar ímpar para esses tratamentos. É porque com o avançar da idade, a tendência é tudo entra em declínio. A pele também, né? Porque a sustentação e o colágeno aí tem essa característica, né? De promover esse tônus, essa sustentação da pele, né, Karen? Exatamente. Eu falo que assim, até os 24, 25 anos, a curva de produção de colágeno só sobe. Passou dos 25 anos, a curva começa a cair. Então, a gente começa a produzir menos colágeno. Chegou nos 40, 45, vai lá embaixo a produção de colágeno. Então, é natural do nosso organismo, é natural das nossas células a gente ir diminuindo a produção de colágeno com o passar do tempo. E aí, a gente vai sentir na pele. Não sente de imediato, porque por muitos anos produz muito colágeno, mas com o tempo a gente vai sentindo a ação da gravidade, tem jeito. Você está falando de prevenção de tratamento, ou as duas coisas? Porque duas coisas. O colágeno se usa para o tratamento e para prevenção, é isso? Exatamente. É por isso que eu falo, até os 24, 25 anos, a gente está numa produção ascendente de colágeno. Então, se você não usar nada, não tem problema, que o seu corpo, o seu organismo está produzindo, a sua pele vai estar ali firme e forte. Passou dos 25, 30 anos, você começa a diminuir sua produção de colágeno. Aí é importante você já começar com uma suplementação, já começar com cremes formadores. Para quê? Para que você não chegue lá nos 50 anos e tenha que tratar. Você está vindo com uma prevenção. Em outras palavras, como você tem muita dificuldade de falar, então a gente já vai estar terminando nosso bate-papo. Tá bom. Para quem precisa de medicamentos, para quem precisa cuidar da estética, da beleza, da prevenção de problemas aí, de declínio do colágeno, por exemplo, né? Então, quer dizer, a manipulação, especialmente a Galen, pode proporcionar
e ajudar tudo isso, né? Esse Com aspecto, né, certeza. Karen? Aham, com certeza. Dá uma passadinha na farmácia, liga, manda WhatsApp e aí pede as orientações e a gente vai passando. Claro, que legal. Karen, foi muito bom conversar com você, o tempo já passou, mas que fica aqui o agradeço. convite, tá? Espero que você nos honre aqui com a sua presença e com o seu vasto conhecimento, né? A cada vez que a gente conversa, eu aprendo e as pessoas também, né? Quem tá em casa, quantas informações importantes. Sim. Tá bom? E eu tô à disposição, precisando, qualquer Claro. dúvida, né? Tô ali para estar conversando mesmo, Tá que certo. eu gosto, né? Com certeza. Foi um prazer falar com você. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite e até a próxima. Obrigada. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na próxima quarta. Não deixem de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até a semana que vem.